Olá! Olha, poucos livros geraram tanto barulho e tanta conversa quanto Deus, um Delírio, de Richard Dawkins. Hoje, a gente vai mergulhar nos argumentos centrais que fazem dessa obra algo tão influente e, claro, tão polêmico. Para começar, o livro conta uma história bem curiosa sobre alguém que nem se dava conta de que podia questionar a própria situação. E essa ideia serve de ponto de partida para o grande propósito da obra: mostrar que questionar a fé religiosa é sim uma opção válida. Para a gente entender o livro, a gente precisa começar pelo título, né? O que exatamente Dawkins quer dizer com a palavra delírio? Essa definição é a base de todo o argumento que vem a seguir. A obra usa uma definição de dicionário bem direto ao ponto para construir seu argumento. Um delírio é uma crença falsa que a pessoa sustenta mesmo quando tem um monte de evidência mostrando o contrário. E o argumento central é que a fé religiosa se encaixa perfeitamente nessa descrição. E com essa citação, o livro já joga na mesa um ponto importante. Só porque uma crença é compartilhada por milhões de pessoas, isso não a livra da definição de delírio. Ok, então o termo está definido. Mas aí vem a próxima pergunta que é crucial para o livro. Por que essa crença, esse tal delírio, seria prejudicial? O autor argumenta que a fé religiosa está longe de ser só uma questão pessoal e inofensiva. Ele aponta para consequências sociais e políticas bem reais. Um ponto central aqui é que, mesmo em conflitos que parecem políticos ou econômicos, a religião muitas vezes acaba fornecendo os rótulos, sabe? Aquela coisa do nós contra eles que bota lenha na fogueira da inimizade. E essa comparação é genial para ilustrar uma das críticas centrais do livro, a de que a religião recebe um tipo de respeito especial, um passe livre na esfera pública. Isso permite que certas alegações sejam protegidas, mesmo que fossem consideradas inaceitáveis sob qualquer outra bandeira. O autor aponta para coisas como a homogamia religiosa, aquela tendência de casar só com gente da mesma fé, e também as escolas que separam crianças por religião. Segundo o argumento, esses são mecanismos que cultivam essa divisão de propósito. Certo, mas se a crença religiosa é um delírio com consequências negativas, como o livro argumenta, então por que ela é tão comum? Agora, vamos explorar um pouco as possíveis raízes psicológicas da crença. O argumento aqui é que o nosso cérebro é basicamente uma máquina de simulação. Ele é programado para encontrar padrões e criar modelos da realidade, mesmo com pouquíssima informação. E essa tendência, bem, ela pode levar a conclusões bem interessantes. Para ilustrar isso, o autor conta uma história pessoal. Ele descreve como o som do vento no buraco de uma fechadura foi interpretado pelo cérebro dele como se fosse uma voz. É um exemplo perfeito de como a nossa mente, nessa busca incessante por padrões, pode nos enganar e nos fazer perceber algo que simplesmente não está lá. O livro sugere que a gente já nasce meio dualista, com essa intuição de que mente e corpo são coisas separadas. Isso já deixaria o terreno fértil para acreditar em conceitos como almas, espíritos e vida após a morte. O ponto crucial aqui é a tal da postura intencional. A gente usa esse atalho mental o tempo todo, atribuindo intenções a animais ou até a fenômenos como o clima. Essa tendência, segundo o livro, é um passo bem curto para a crença em agentes invisíveis, ou deuses, que estariam controlando o mundo. Mas mesmo que a crença tenha raízes psicológicas, muita gente argumenta que ela é essencial. E isso nos leva a uma das maiores objeções. Será que a gente precisa mesmo da religião para ter uma bússola moral? A obra vai bater de frente com aquela ideia de que, sem um Deus, tudo seria permitido. O livro cita alguns estudos que mostram que, quando apresentados a dilemas morais, ateus e pessoas religiosas têm intuições surpreendentemente parecidas. Isso sugere que as raízes da nossa moralidade talvez estejam em outro lugar. Aqui entra o conceito de Zeitgeist, que é como se fosse o espírito da época. A ideia é que o nosso senso moral coletivo muda muito com o tempo e geralmente se torna mais liberal. Isso sugere que a moralidade evolui, independente de mandamentos divinos que, em tese, seriam imutáveis. Então, se a religião não é a resposta, qual seria a alternativa? Na parte final do livro, o autor dedica um bom tempo a apresentar a ciência como uma visão de mundo substituta. A proposta começa com a ideia do mundo médio. A gente evoluiu para entender o mundo numa escala bem humana, sabe? Nem muito grande, nem muito pequeno, nem muito rápido. Nossos sentidos são limitados a essa fatia bem específica da realidade.
E o argumento é que a ciência é a ferramenta que consegue alargar essa fenda. Ela nos permite enxergar a imensidão do cosmos e a estranheza do mundo quântico, revelando um universo muito, mas muito mais vasto e maravilhoso do que os nossos sentidos conseguem captar sozinhos. E essa é a grande sacada. Uma visão de mundo científica não oferece certezas sobrenaturais, mas, em troca, entrega um senso de maravilhamento profundo e que, ainda por cima, pode ser verificado. E, para fechar, o livro nos deixa com um experimento mental muito poderoso do filósofo Ludwig Wittgenstein. A resposta, claro, é que pareceria exatamente como parece agora. E essa pergunta final amarra perfeitamente o tema central do livro. É um desafio para que a gente questione as nossas percepções mais fundamentais, aquelas que parecem óbvias demais sobre a realidade.